Pediria os irmãos que estão aí, se pudessem sentar aqui nos bancos, para não ficar olhando assim, para não ficar com a dor no pescoço. Quem estiver em pé também, tem cadeira. A mesa, quem está na mesa aí, por favor, apresse um pouquinho. Deus quer falar com você, alguma coisa. Pode ser uma palavra só, tá certo? Você que está na mesa aí, para ouvir aí, puder se aproximar, é bom. Porque numa pregação, a gente, só uma palavra pode mudar a nossa vida. Eu não sei o que é que Deus vai tocar no seu coração. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que já foi lido hoje. Jesus alimenta a multidão, João 6, de 1 a 15. Na realidade até o 14, o 15 é ele saindo. E o pastor Vanessa pediu para falar mais um pouquinho sobre o casal, a irmã Ivone, que faleceu. Foi de meningite. Ela pensava que era outra coisa. Pensava que, quando a gente orou aqui, pensávamos que ela havia tido um AVC, mas não foi. Ela chegou no hospital com dor de cabeça e logo, pouco tempo lá no hospital, ela entrou em coma. Então todo mundo pensou que fosse um AVC, mas foi meningite. Então só durou 3 dias. E a gente lamenta, mas ela está com o Senhor, né? Amém. Então vamos meditar um pouquinho. O tema do nosso encontro é o Senhor do impossível. Eu me lembro que a primeira vez, se eu não estou enganado, a primeira vez, João sabe mais do que eu, a primeira vez que Deus fala que para ele não é nada impossível, que eu me lembro, foi com Sara. Porque Sara riu quando o Senhor disse que ela ia ficar grávida. Aí ele disse que para Deus não é nada impossível. Então, o Senhor do impossível é o tema desse encontro. E nós nos propomos, no primeiro dia aqui, falar pelo menos sobre 3 milagres de Jesus. O primeiro que a gente falou foi as bodas de Caná. Semana passada, hoje, nós vamos falar sobre essa multiplicação dos pães. E na próxima terça, na próxima segunda, nós vamos falar sobre aquele jovem que nasceu cego, João 9. Ele diz: quem me curou não sei, só sei que agora eu estou vendo. Então é mais ou menos por aí. Nós vamos falar sobre esses 3 milagres. Porque eu não sei se... Eu acredito que todos nós precisamos de um milagre. Seja qual for a sua área da sua vida, da minha vida, a gente precisa de um milagre. E o Senhor é o Senhor do impossível, o Senhor do milagre. E esse texto aqui, ele começa dizendo que estava próximo à Páscoa, versículo 4. E Jesus estava ali reunido com aquela multidão. E a Páscoa, só para falar um pouquinho sobre a Páscoa, ela era celebrada no mês de abril. E ela marca o início da existência do povo de Israel. O povo de Israel começou a existir ali, naquela Páscoa. Por enquanto eram só escravos no Egito. Quando aí por meio de Moisés, Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Então veja bem que mais na frente a gente vai falar sobre outra libertação. Mas essa primeira libertação foi da escravidão do Egito. Então, através de um sinal que foi colocado nos umbrais da porta, aquele sangue e do cordeiro, o sangue do cordeiro, que depois esse cordeiro era comido apressadamente, naquela hora ali, os israelitas escaparam da praga da morte dos primogênitos, que todas as famílias, né, foram, com exceção dos israelitas, foram atingidos com essa praga. E o povo ali puderam sair do Egito e puderam peregrinar pelo deserto até entrar na terra prometida, Canaã. Essa é a nossa história também, será a nossa história. Nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho de onde? De Jerusalém. Jerusalém celestial. Então, durante toda a peregrinação, Deus sustentou o povo no deserto
diariamente com maná. E esse maná era uma espécie de sementinhas de pão. Mas aqui nesse texto, voltando sobre alimento, Jesus alimenta uma multidão. Jesus se prepara os seus ouvintes, aquela multidão, para o que ele fará na próxima Páscoa. Por isso que ele fala de Páscoa. Então é antes da Páscoa, e Jesus começa a preparar essa multidão para o que ele mesmo vai fazer na próxima Páscoa, quando ele vai entregar a si mesmo para ser crucificado e morto. Assim, inaugurando, aí agora ele inaugura a nova aliança com Deus, nesse ato, através do seu próprio sangue. Não mais daquele sangue, daquele cordeirinho que foi lá no Egito, colocado nos umbrais da porta, mas através do seu próprio sangue. E aí também, com esse ato de Jesus, ele dá início a um novo povo de Deus. Quantos dizem amém? Quantos fazem parte desse povo? Há um novo povo de Deus. E como eu falei, ali eles foram libertos da escravidão. Mas aqui, Jesus nos liberta da escravidão, da morte e do pecado. Amém? Por isso que nós somos livres. Eu sou livre, você é livre. Então o pecado, Paulo diz que não tem mais domínio sobre vós. Nós estamos livres do pecado, não de pecar, mas do pecado que nos condenava, que nos separava de Deus. Nós já confessamos, Jesus já perdoou e disse: desses pecados eu não me lembrarei mais. Amém? Então é isso que o Senhor fez por nós. No versículo 5, a Bíblia diz que Jesus olhou e viu uma grande multidão. Vendo Jesus que muitos e muitos o seguiam, sentiu em seu coração que precisava dar-lhes de comer. Mas se fosse eu dizia para João: rapaz, a igreja lá está assim, ó, é multidão. Se fosse um pastor de hoje, dizia: rapaz, minha igreja tem 5 mil membros, tem 10 mil, tem 20 mil. Mas Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Ele não se exaltou porque tinha muita gente seguindo. E esse momento representava o símbolo da sua graça e da sua misericórdia, pois ele se daria a si mesmo em favor de nós, em favor de mim e de você. Então a alimentação daquela multidão já era o símbolo da graça e da misericórdia de Deus. No versículo 6 a 9 temos um pequeno episódio com os discípulos Filipe e André, e aqui remete a cada um de nós. Jesus estava se dedicando a ensinar os seus discípulos naquele momento a crerem nele, e nós já podemos perceber as diferenças de níveis de fé dos discípulos, assim como há hoje diferença de níveis de fé. Então Filipe, quando viu aquele problema para alimentar aquela multidão, ele respondeu uma resposta técnica. Ele falou uma resposta técnica para Jesus. Às vezes a gente diz: nós temos que fazer isso na igreja, por exemplo, aqui precisa construir tudo, e a pessoa responde tecnicamente e diz: mas temos que colocar os pés no chão, a gente não pode passar os pés pelas mãos. Isso é uma resposta técnica, não é resposta de fé, é uma resposta técnica. Às vezes Deus está mandando você fazer uma coisa, mas você diz: não, eu vou segurar um pouco. Sua resposta técnica. Vá pela fé. Se Deus está mandando, vá pela fé. Se você está com um problema para resolver, se tem uma demanda que está exigindo de você uma solução,
Você precisa ouvir a voz de Deus e ir o que Ele está mandando fazer. Não dê resposta técnica para Deus. Mas Filipe disse: uma moeda de prata seria necessário 200 moedas de prata. E naquela época uma moeda de prata equivalia ao pagamento diário de um trabalhador. Portanto, se fosse 200 moedas, a moeda valia mais ou menos R$50, e 200 moedas daria R$10.000. Realmente, ele disse que não tinha condições, e isso devia ser, deixava bem claro que ele realmente não tinha condições de alimentar aquela multidão. Mas ainda bem também que Filipe, ele não disse: olha, isso aí não é possível. Ele só disse que seria isso. Onde é que a gente vai arranjar esse dinheiro? Mas André, ele deu um passo a mais, ao olhar para pequenas indicações de solução. É por isso que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há o quê, Vanessa? Cadê o Vanessa? Me ajuda aí. O que acontece? Há sabedoria. Então, se você não tem uma solução, o outro tem. Se você, homem, o marido, não tem, consulta a sua esposa. Não tenha medo não, só porque ela é sua mulher, ela não pode, não, ela não vai mandar em você por isso. Tá certo? Então André, ele disse assim, mesmo ele afirmando que nem de longe seria suficiente, ele apresentou a Jesus um menino com seu lanche. Graças a Deus, né? Aqui tem um menino que tem um lanche. Ele tem... O que a gente pode fazer com esse lanche desse menino? Então ele disse: eu não posso fazer nada, mas estou dizendo a Jesus: Jesus, o que eu tenho é isso aqui. O que eu posso lhe apresentar é isso, é esse menino com esse lanche. Esses pãezinhos, esses peixes. O que é que você pode apresentar a Jesus para ele resolver o seu problema? O problema da sua casa. O problema do seu lar. Da sua dor, né? Da sua tristeza, da sua desesperança, daquilo que você não está encontrando mais como resolver. Procura um indicativo. Essa questão da criança é muito importante, porque Isaías já dizia que um dia uma criança nos guiará. Essa criança é Jesus. Uma criança vos guiará, tá? Lá em Isaías 9. Jesus é símbolo dessa criança. Mas Jesus pegou aqueles pães e deu graças a Deus. Quantos agradecem a Deus todo dia pelo seu alimento? Glória a Deus, Pai. Não deixe de agradecer pelo seu alimento. O que eu acho interessante com Jesus, esse bicho está perturbando a gente aqui. O que eu acho interessante de Jesus é que ele, sendo Deus, fazendo parte da Trindade, ele não deixa de considerar a autoridade do Pai. O Pai. Jesus sempre reconhece que o Pai do céu é quem providencia o nosso alimento. Se você está comendo bem, se sua despensa está cheia, olhe para o Papai do céu. Quando for comer, agradeça o Papai do céu. O próprio Cristo reconheceu isso. Então o que ele estava fazendo ali era para nos ensinar a sermos gratos a Deus Pai. Até porque ele estava ali, porque ele foi enviado pelo Deus Pai. Ele estava ali em obediência ao Deus Pai. Então, tal como a Bíblia diz que todos comeram à vontade. Quando Jesus orou e distribuiu, todos comeram à vontade. Tal como na travessia do deserto, feita pelos israelitas, liderados por Moisés, Deus providenciou comida suficiente para todos. Nunca vi, João, nunca vi o justo a mendigar o pão. Fui moço e hoje fui moço e agora sou velho e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Amém? Amém. Creia nisso, irmãos. Creia que Deus é bom. Deus providencia a nossa comida. Mas o interessante é que Jesus mandou juntar tudo que sobrou. Depois que todo mundo estava muito satisfeito, Jesus mandou juntar tudo. Você tem juntado as sobras ou tem jogado no lixo? Não sei se você sabe que há muita fome no mundo, mas 30% do alimento que existe no mundo vai para o lixo. 30%. Então Jesus diz para que nada se perca. Provavelmente a consciência ecológica de Jesus estivesse muito adiante da compreensão daqueles tempos que hoje nós podemos compreender. Mas além da valorização do alimento e do cuidado para não deixar restos espalhados, havia também o propósito de ensinar os discípulos sobre a vida, para não desperdiçar nada. Porque, irmãos, uma coisa é ouvir que todos ficaram satisfeitos e que ainda sobrou. Outra coisa é distribuir o pão. Vou chamar aqui Vanilson, vou chamar João, vou chamar qualquer um, e pegar o pão e começa a distribuir aí para 5.000 pessoas. Mas só, como é que pode? Eu estou aqui com um pão na mão. Como é que vai ser? Quem fala muito bem sobre isso é Jeremias, né? Ele disse que parece que o pão, tirava o pão, mas não tirava. O pão voltava o mesmo pão, estava ali. E o pão que estava na cesta, e o pessoal ia distribuindo, e o pão estava sempre ali. Não dá para explicar essas coisas de Deus. Então uma coisa, irmãos, é distribuir os pães. Outra coisa é distribuir para todos, é comer e depois recolher pedaço por pedaço das sobras, carregando a sua cesta até a cesta ficar cheia. 12 cestas cheias de pedaços de pão. Deus tem feito fartura na tua casa, né? Amém. Porque eu me lembro que tem uma frase que muitos de vocês dizem. Quando eu digo vocês, eu digo nós. Se fui pobre, eu não me lembro. Às vezes nós dizemos isso. Isso não é muito humilde, é muita humildade não, viu? Porque se você está recolhendo essas 12 cestas na sua casa, se lembra que eu já disse aqui numa pregação, se você tem uma conta bancária muito cheia, é porque tem gente que sem nada. Se você tem 20, 30 imóveis, é porque tem muitos sem nenhum. E você é devedor daquele que não tem. Se você conseguiu construir um império financeiro, foi às custas daquele que trabalhou para você e você está devendo a ele. E Tiago fala sobre isso. Ele diz que o jornal dos trabalhadores estão clamando. Porque o dinheiro do mundo está na mão de, parece que é 1%, é 3%. O dinheiro do mundo está na mão de 3% das pessoas. Versículo 13 diz que foram 12 cestos, e esses 12 cestos, irmãos, não é por acaso. Tanto o número de discípulos quanto o número de cestos cheios de pão lembram as 12 tribos de Israel que peregrinaram do Egito até Canaã. E enquanto eles peregrinavam, o pão era dado por Deus todos os dias, maná dos céus. Então as coisas que Jesus faz não é, às vezes a gente diz, Senhor, eu quero esse milagre aí, mas esse milagre tem história, esse milagre tem conexão com o passado, com o presente e com o futuro. Deus não trabalha aleatoriamente na minha vida e na sua vida.
A sua vida com Deus, a minha vida com Deus tem que ter uma história construída. Não é só você ir lá, pegar um pãozinho, botar e desaparecer. Quando está com fome, vem e come de novo. E o que aconteceu depois disso aqui é que a multidão voltou para Jesus e ele disse: espera aí, eu sei que vocês estão querendo comer. Aí ele começou a dizer: porque eu quero que vocês saibam que eu sou o pão da vida. Agora ele vai falar sobre ele, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Glória a Deus. Era isso que Jesus queria ensinar. Se você, aí para a mulher samaritana ele disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem está ali pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ele tem a solução para todos nós. Ainda disse no capítulo 7, 37, 38: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar ou vão fluir do coração de vocês, daquele que crê em mim. Amém? Eu queria concluir essa palavra falando sobre a nossa existência. Queria que você pegasse só esse pontinho final para a gente concluir. Pedir a sua atenção. Irmãos, nós só existimos em profundidade se nos alimentarmos não apenas com alimentos comuns digeridos no estômago para o sustento do nosso corpo, mas também se nos alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus. Porque não adianta você estar de barriga cheia, aquele buchão grande, né, como o meu, e o seu espírito está triste, porque você nem confia mais no seu marido. Quando ele sai, você não tem certeza se ele foi se encontrar com outra. Tem irmãos na igreja assim. Você não tem nem certeza. Você começa a chorar ali em casa, sozinho. Porque você está bem alimentada fisicamente, mas o seu espírito está angustiado. Acontece? Ou não? Nós somos seres desejosos, capazes de imaginação e pensamentos lógicos, que são as nossas faculdades psíquicas. Nós necessitamos da melhor provisão para a vida de nossa alma, e somente a palavra de Deus pode nos saciar plenamente com sentido, saúde psíquica e salvação. Amém. Somente a palavra. Aleluia. Eu tenho dito aqui quase todos os domingos: não deixem de ler a palavra de Deus, não deixem de orar, porque quando acontece isso, é o começo do esfriamento, é o começo do distanciamento. Quando não encontramos significado no que fazemos, ou quando a própria vida é sentida como vazia de significado, sabemos o quanto isto é angustiante e opressivo. Porque mesmo muitas vezes confessando a Jesus como Senhor e Salvador, na prática a nossa relação como casal não está boa. Não está boa. Não é do jeito que a gente queria, nem é do jeito que Deus quer. Aí nessa angústia, nessa opressão, muitos, pobres ou ricos, correm para comer bastante,
Aí engorda. Eu, porque sempre fui gordo. Eu nunca fui magro na minha vida. Eu nasci gordo. Outros vão para o shopping, compra-se quase a loja inteira. Estão procurando significado na sua vida, que não estão encontrando. Então os bens são como assim um escape. De nada adiantam os bens, as posições, o que os outros pensam, o aparentemente normal das circunstâncias, que sempre se diz está tudo bem, quando não está. Nada vale se o coração está murcho, seco, se não tem mais sonhos no casal, no casamento, na vida. Quais são os seus sonhos? Você está sonhando ainda? Quando Deus dá aquela promessa, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os jovens terão visões, os velhos voltarão a sonhar. O Espírito de Deus dá isso para você. Você volta a sonhar. Que é importante que a gente tenha sonhos. Quem não sonha não tem mais objetivo na vida. Pobre daquele que se ilude com uma palavra que eu não sei nem se existe. Eu não tenho aqui, mas é insubstância. Porque existe substância, né? Mas insubstância do dinheiro. Tem gente iludida com a insubstância do dinheiro, com marcas de status, sucesso segundo a mídia, valores mundanos. Estes são símbolos perversos e opressivos, que são parecidos com aquelas pirâmides do Egito que todo mundo admira, mas que foram construídas pelos escravos do povo de Deus, escravos do Egito, que eram o povo de Deus. Quando você for para o Egito, que você vê aquela beleza daquelas pirâmides, lembre-se que foi o povo de Deus, na sua escravidão, debaixo do chicote, que construiu aquilo ali. Os valores mundanos daqui, que todo mundo admira, que são hoje pontos turísticos, tipo as pirâmides, são símbolos perversos e opressivos. Um povo na escravidão, na opressão, que Deus libertou. Eu quero dizer para você que você também já foi liberto dessas coisas. O povo de Deus não pode seguir isso, porque nós já fomos libertos. Para concluir, lembrar as Escrituras que nos apresenta uma novidade radical. Deus mesmo, pela sua palavra, criou e sustenta o universo. Então esse Deus, ele veio até nós, em carne e osso, pelo seu Filho, o verbo da vida, a palavra de Deus. E assim Deus se entrelaça comigo e com você, nas nossas realidades materiais, nas nossas realidades simbólicas, nos nossos desvaneios. Deus se mistura conosco, única e exclusivamente para mostrar para mim e para você o caminho para o céu, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. É isso que Deus quer nos apresentar. Que Deus nos abençoe.